Quer dizer que se você queimar a ponte e não der certo, se você for homem ou mulher, isso é, ter responsabilidade suficiente para queimar a ponte, você tem que ser homem ou mulher para lidar com as consequências da ponte queimada. Esse é o preço. E o tema de hoje é Queimando Pontes, o antídoto para o medo. E antes da gente entrar na primeira pergunta aqui pro Érico, quero fazer um disclaimer. Tirem as crianças da sala, porque esse é um episódio para adultos. Esse é um episódio para quem assume a responsabilidade e as consequências do que faz e das decisões que toma. Então, começando, Érico, eu tenho que te começar perguntando: que raios é queimar pontes? Que raios é queimar a ponte? Eu não sei se essa parada aconteceu ou não, mas uma vez eu estava num curso de desenvolvimento pessoal, onde alguém me contou essa história. Diz a lenda, segundo essa pessoa falava, que existia um general chinês. A chance são que eu não sei se essa lenda é verdade ou não, mas a metáfora, se não for verdade, é uma metáfora interessante. Quando ele tinha que ganhar uma guerra, ele cruzava o exército dele, né, via uma ponte, para uma ilha, e aí ele queimava a ponte. Quando ele queimava a ponte, o exército tinha duas opções. Opção número 1, ganhar. Opção número 2, morrer. Porque eles não tinham como recuar. E muita gente conta essa história, essa metáfora, não sei se é historicamente relevante ou não, via barcos também, falando que queimava os barcos. Não, ele pousava numa ilha, e aí o que acontecia? Ele queimava os barcos. Logo, era impossível voltar. E numa guerra, você vai morrer ou você vai ganhar. Então, vem essa expressão do queimar a ponte. Queimar a ponte é você fazer alguma coisa que não te deixa a possibilidade de recuar. Logo, você vai assumir as consequências de vencer ou morrer. Não no sentido literal, mas receber um grande prejuízo de alguma forma ou de outra. E por que você acha que isso seria um antídoto para o medo? Porque é o seguinte, eu acredito que a gente tem dois cérebros, duas pessoas dentro da gente. É mesmo, é verdade, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, às vezes você fala assim, eu vou acordar às 5 horas da manhã por algum motivo, e aí você até acorda, mas aí você aperta o snooze. Porque um outro você está evitando aquilo de acontecer. Às vezes você fala, eu vou fazer aquela dieta, principalmente em janeiro, não vou comer mais doce, eu não vou beber mais tanto álcool assim. Quem nunca, né? Quem nunca tomou um porre? Tem gente que nunca, mas vamos lá. Poucas pessoas, muita gente já tomou um porre e falou assim, eu nunca mais bebo. E aí depois você bebe. Parece que existe uma força contrária. E fisiologicamente, isso existe em diferentes partes do cérebro. Isso é verdade. Então essa pessoa que fala, né, essa parte do seu ser que fala, é chamado de... Ele é desenvolvido no neocórtex, né, que é a parte frontal, mais ou menos a capa do seu cérebro. Inclusive é uma coisa que só animais têm muito desenvolvido. Tanto é que cachorro, jacaré, tartaruga, elefante não falam. Eles não têm linguagem. Eles não têm uma máquina para expressar a linguagem. Então tudo que fala em você acontece nesse neocórtex. Mais para dentro do cérebro, no miolo do cérebro, tem o sistema límbico, né? É um outro jeito de denominar, né? Tem pessoas que denominam de nomenclaturas diferentes. Por exemplo, Daniel Kahneman, que é aquele cara que ganhou o prêmio Nobel de economia, acredite ou não, ele chama essas duas coisas de sistema 1 e sistema 2. Ele simplesmente não tem tanta criatividade assim, não deu nome, é 1 e 2. Muita gente começa a chamar isso do eu racional e do eu emocional. Assim, tecnicamente há divergências de onde está essa exata limitação, mas fisiologicamente, se você pegar uma pessoa, um neurocientista, ele vai chamar de sistema límbico e neocórtex, ou córtex, né? E aí, o que acontece? O sistema límbico, o cachorro tem, animais têm, e ele tem duas... É discutível, tá? Mas uma coisa que todo mundo, não todo mundo, mas muita gente concorda, ele que tem duas funções. Ele tem duas funções. Só duas funções. Primeiro, ele não entende linguagem, mas ele é programado para duas coisas: reprodução, sobrevivência. Ele não é programado para você crescer, não é programado para você ter satisfação, não é programado para reproduzir. Então, às vezes, você não quer reproduzir, né? Você fala assim, eu não vou reproduzir, e vai lá e reproduz. Você conhece alguém que já não queria reproduzir? Eu costumo falar, você já fez isso? Reproduziu sem querer, Thiago? Porra, não, cara. Olha, foi bem querer, cara.
Olha só. Você já conheceu alguém que não queria ter reproduzido necessariamente naquele momento? Já. Quem nunca, né? É. E então a vontade de reproduzir não é controlada pela sua voz. Tanto é que, por exemplo, os padres, né, que fazem voto do celibato, eles continuam com vontade de reproduzir muito. É uma briga do sistema 1 versus o sistema 2, do neocórtex com o sistema límbico, porque ele só faz isso. Agora é o seguinte, ele não só quer que você reproduza, e graças a Deus a gente vive como espécie por causa disso. É automático, é quase... como é que eu vou dizer? Instintivo, né? Instintivo e difícil de parar. Não é fácil de parar. O homem talvez conseguiu parar em certos momentos e às vezes, discutivelmente, não consegue. Tá? Mas a outra coisa é a sobrevivência. E parte da sobrevivência, olha só que louco, parte para você sobreviver não é você economizar energia. O seu cérebro, ele economiza energia para você sobreviver fisiologicamente. Então por que você procrastina? Procrastina é você não agir. E se você não age, você tem mais energia. A segunda coisa que a procrastinação vem, e a gente vai entrar no medo também, ela evita a decisão. Decisão é você matar uma alternativa, né? Então, decisão é matar uma opção. Quando você decide de verdade, você mata a outra opção. E por que o seu sistema límbico não gosta disso? Porque ele não quer decidir, porque matar uma opção diminui na cabeça dele a probabilidade de sobrevivência. Afinal, ele sabe que se alguma situação mudar, é sempre bom ter mais de uma escolha. Então ele vai fazer procrastinar. E ele vai te fazer ficar com medo também. Por quê? Extremo medo. Porque uma pessoa medrosa, na maioria das vezes, pelo menos ela sobrevive. Então o sistema límbico só serve a dois senhores, como eu digo. O senhor da sobrevivência e o senhor da reprodução. Só que aí que vem um problema. Se você tem medo, se você está parado no mesmo lugar, dentro da caverna, ele nunca vai falar, sai da caverna. Você tende a não ter, como ser humano, satisfação pessoal. Você tende a não ter crescimento. No tempo que Cristóvão Colombo veio aí, descobriu o Brasil e criou toda essa parada, né? Esse novo mundo, era contra a sobrevivência ele fazer aquilo. O sistema límbico dele devia dar o quê? Medo. Mas se ficasse com medo, geralmente aquela galera estaria lá para sempre. Então, ele não está aí. O seu sistema límbico não está aí se você não está nem aí. Se você vai crescer, se você vai ficar depressivo, se você vai ter realização pessoal, porque essa não é a função dele. Ele não serve o Senhor da realização pessoal, do crescimento, da felicidade. Ele serve o Senhor da reprodução, E da sobrevivência. que é uma felicidade momentânea, né? Não é duradoura, e da sobrevivência. Só isso. Agora, por que queimar a ponte faz ação? Por que é bom? Qual que é a sacada disso tudo? Porque antes, veja bem, olha só, os caras atravessaram a ponte, estão lá na ilha lutando. O sistema límbico vai falar o que para eles? Eles estão interessados na vitória, no crescimento, no porquê que eles estão lutando, se eles estão lutando pela liberdade. Cara, o sistema límbico não. Ele é imediatista e só quer que você sobreviva. Então, ao tempo todo, ele vai falar, ele vai te tentar, e a palavra é tentação mesmo, da palavra tentar, como se fosse o Satanás, né? Ele vai te tentar o tempo inteiro a voltar, porque ele não está interessado no crescimento, na vitória, ele não quer saber nem no dia de amanhã. Ele não pensa, ele só vai tentar fazer aquilo. No momento, então, até então, na luta tem o seu sistema 1 e o sistema 2. Um querendo lutar, por algum motivo filosófico, porque alguma coisa que ele acredita, e o outro querendo fugir. Então, tá rolando isso ali na hora. Será que não tem jeito de eu fugir? Será que não tem um jeito de eu fugir? E aí, o que acontece? Quando você queima a ponte, inclusive, a gente vai voltar nisso, escreve o que eu tô te dizendo, o sistema límbico, ele não entende linguagem. Ele não entende. Vai lá e luta. Não, ele não serve, porque ele não entende o senhor da linguagem, ele entende o senhor da sobrevivência e o senhor da reprodução. Enquanto a sua sobrevivência e reprodução não estiver em jogo, você não vai. Então ele vai chegar e vai falar isso. Só que é o seguinte, quando você queima a ponte, o sistema límbico não é burro. Ele descobriu ali naquele momento que recuar não é uma opção. E aí ele acende
e começa a lutar para a sobrevivência. E no caso, a sobrevivência é simplesmente ganhar a guerra. Então, tipo, muita gente compara isso com, você corre 100 metros? Corre aí o mais rápido que você pode. Aí você corre. Tudo bem, você correu. Agora é o seguinte, coloca um cachorro feroz, um Rottweiler, um Doberman, atrás de você. Você vai correr muito mais do que você jamais correu. Porque o sistema límbico começa a ativar tudo. E, gente, é uma outra analogia, diferente de queimar a ponte, mais real, uma mãe. Veja bem, faz a mãe correr 100 metros e marca o tempo. Fala para ela correr o máximo possível. Agora é o seguinte, coloca o filho dela, e a gente está colocando uma situação aqui bem crítica, só para a gente exemplificar. Imagina que o filho dela está numa rua, está a 100 metros, por algum motivo a babá se distraiu e ele está no meio da rua. E ela vê um carro se aproximando em alta velocidade. E aparentemente a pessoa que está no carro, nossa, que louco, né? Está no celular. Então ela vê, nessa situação hipotética, a vida do filho dela em risco. Eu acredito que essa mãe vai correr muito mais. E a mesma coisa acontece com luta. Vamos ver, uma mãe lutando, bota aí para lutar. Não sei se é a melhor lutadora. Agora coloca o filho dela em risco. Essa mulher tem força, vai tirar uma força brutal de que nem ela acreditava ser possível. Isso é o sistema límbico dela jogando. Então, quando você queima a ponte, você começa a usar o sistema límbico, esse sistema 2, esse racional, ao seu favor. Agora tem um problema. É difícil de enganar ele. Para você usar de verdade, não dá para fingir. Finge que ele é o seu... Tem gente que faz, finge que é o seu filho. E o seu filho tá lá, e até rola. Mas o sistema límbico não é burro. Ele não é tão burro assim. Algumas pessoas conseguem, tem muita técnica, muito treinamento. Então quer dizer que para ele realmente ser ativado, a situação, ele tem que realmente ver a ponte queimada. Não dá para ele fingir. É difícil de você treinar. Tem gente que consegue treinar, mas a maioria de nós não consegue. Então, o que acontece? A ponte tem que estar queimada. O que significa que a ponte está queimada? Quer dizer que tem alguma coisa em risco. De verdade. Quer dizer que se você queimar a ponte e não der certo, se você for homem ou mulher, isso é, ter responsabilidade suficiente para queimar a ponte, você tem que ser homem ou mulher para lidar com as consequências da ponte queimada. Esse é o preço. Uau, muito bom, velho. Muito bom, Érico.